TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando. Hoje a minha convidada de Restinga Seca, a Aline Terezinha Felipe, vai contar um pouquinho do testemunho dela. Tudo certo, Aline? Tudo certo, Deus abençoe a todos. Hoje vim aqui para ajudar, né, a edificar os irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor me capacite, né. Com certeza, né? Vamos lá. Aline, começa contando pra gente em que momento que tu conheceu o Senhor, o que tu tava passando na tua vida, tava tendo alguma tribulação que te levou a conhecer o Senhor, o que fez o Senhor te encontrar? Bom, assim, ó, fazer um resumo rápido, assim, ó, fui criada pelos meus avós, eu morava pro interior, né, no interior de Restinga. E daí, eu acabei perdendo o meu avô, e aí, mas eu continuei ficando lá fora cuidando da minha avó materna, que me cuidou. E eu sempre, assim, sempre pedia para, mesmo antes de conhecer o Senhor, eu pedia que eu tivesse um companheiro, um marido, né? E eu acabei, as coisas começaram a acontecer assim, né? Daí eu perdi a minha avó também, passou 5, 6 anos depois que eu perdi meu avô, perdi minha avó. E aí acabei vindo para a cidade, para Restinga, no caso, que foi aonde eu estava aqui, eu acho que já fazia pouco tempo que eu estava aqui em Restinga, acho que 1 ano por aí. E daí foi onde eu conheci a Igreja do Senhor Jesus. Eu tenho a irmã, que tem um grupo familiar aqui pertinho, e um dia eu estava num momento, assim, ó, da minha vida, que o casamento não estava bom, sabe, tava passando, assim, eu estava desanimada, as coisas não estavam dando certo, eu estava com vontade de pegar minhas coisas e voltar para fora, de onde eu vim, né, e aí um dia eu estava parada na porta, assim, e a minha vizinha, a avó Elci, hoje ela já é falecida, mas ela me chamou no muro, e eu estava desanimada, assim, sabe, eu estava parada na porta pensando, assim, o que eu vou fazer da minha vida, sabe, triste, sabe, e assim, ó, foi bem, bem coisa do Senhor mesmo, sabe, ela parece que viu, assim, sentiu que eu estava precisando, sabe, daí ela me chamou no muro e disse assim, tu não quer ir comigo num grupo familiar? E eu sabia que tinha o grupo familiar, porque ela me queria todas assim, e eu vi ela aí, mas eu não me mostrei interessada em ir. E daí, quando ela me falou aquilo, assim, eu senti assim, dentro de mim, eu senti que era uma ajuda, sabe? E tu já tinha algum contato com Cristo, com Jesus? Não tinha Nunca nada, tinha... assim, ó, assim, o que eu nunca tinha falado, assim, ó, ninguém tinha me falado de Cristo para mim. E ela só me convidou para ir no grupo familiar. E daí, na hora, assim, eu disse, eu vou, vó. Eu chamava ela de vozinha, né, porque ela já tinha uma idade. E aí eu disse, eu vou. Aí eu fui no grupo familiar naquela noite, e aí, chegando lá, os irmãos me acolheram, sabe, perguntaram o que eu estava passando, eu comecei a chorar, comecei a contar, sabe, que eu estava desanimada, que eu estava com problemas de saúde, que eu tinha vontade de ir embora, voltar, desistir do casamento. E daí eles me deram, se consolaram, eu senti o amor de Cristo ali, sabe? O amor, na verdade, na hora eu não sabia, né? Mas eu senti uma coisa diferente ali, um acolhimento, um amor de Deus, assim. Hoje eu sei que era o amor de Deus, porque eu não saí mais, né? E a irmã decidiu pelo batismo? Decidi pelo batismo, acho que depois passou, acho que um meio ano, eu fui fui indo, assim, e sempre aquilo me tocando, mas eu preciso me batizar, E aí um irmão ou outro sempre falava, né, irmã, me falando a importância do batismo e tal. Daí eu fui levando ainda, né, a dureza ainda fui resistindo um pouco, né. Mas estava com a mas decisão depois ali acabei... já. Sim, daí depois um dia eu me decidi. E eu disse, aí liguei pro pastor e aí
Daí a gente foi e eu me batizei daí. E aí tu começou a conhecer os materiais? Como é que era esse participar do grupo familiar? Aquilo te preenchia? Como é que foi acontecendo as mudanças na tua vida depois de conhecer? Sim, daí foi a irmã, a líder do grupo, né? A minha irmã começou a me mostrar os materiais. O primeiro que eu meditei foi no Dano da Amargura. Depois eu fui pro da Rejeição. Assim, eu não li muitos livros ainda, né, irmã? Mas eu não gosto muito de ler, isso é um trabalhar para mim. Eu gosto mais de ouvir e anotar. Mas Deus está trabalhando em mim, eu tenho buscado os Mas tu materiais sentiu assim, a mudança na né? tua vida? Aquele desânimo que tu tava sentindo, a vontade de desistir? Tu sentiu que isso foi mudando? Com certeza. Eu recebi uma oração da Salesiana, né, do pastor Luiz, e ele orou por mim, ele colocou a mão no meu ombro e ele disse: amanhã, fez a oração e tal. Ele disse depois: amanhã fazer teus exames, vai dar tudo bem, vai dar tudo normal, em nome de Jesus. E aí eu acreditei naquelas palavras dele, assim, eu me apeguei naquelas palavras, sabe? E no outro dia eu fui fazer meus exames. Daí demorou uns dias para vir o resultado, e realmente, quando veio, eu não acreditei. Eu não acreditei porque eu sentia dores no estômago, eu sentia. Eu disse, mas como não tem nada, sabe? Eu fiquei meio assim, sabe? Eu disse, não, mas isso aí, esse lugar aqui é diferente. O que tem aqui, e eu não quero mais sair daqui. E eu tô até hoje, né? Pra honra e glória do Senhor, claro. Que legal. E a tua família, Não ela vou dizer, começou né, a irmã? ver uma mudança em ti? Em ver, olha, a Aline começou a mudar, ela tá agindo diferente, conheceu o Senhor, agora mudou. Eles viram essa mudança? Sim, e aí, assim, ó, esse livro, Dano da Amargura, mexeu muito comigo. Uhum. E eu tinha, assim, ó, eu fui, assim, ó, uma pessoa que eu queria comandar, assim, né? Eu era dona da verdade, né? Eu estava sempre certa, né? Aquela coisa toda. E aí comecei a meditar naquele livro e comecei a ver, e aí eu sempre achava que eu era melhor do que algumas pessoas, sabe? E isso Deus foi me mostrando que eu não sou melhor do que ninguém. Uhum. Que muitas vezes, quando eu julgava, não os irmãos, mas a própria família, muitas vezes, né? Eu julgava, achando que eu era melhor do que eles, porque eu não fazia isso, porque eu não fazia aquilo. E hoje, lendo esses materiais, e até na minha família, dentro do lar aqui, né? Uhum. A mudança com os meus filhos, com o marido, sabe? Coisas que a submissão é uma coisa que também mexe muito comigo, né? O Esposa em Modelação, que é um material também muito bom, que eu também já comecei a meditar, e ele mostra muita coisa que a gente achava que sabia, mas que Deus mostra que não é assim. É uma mudança que E acontece na então mente primeiro, né? O Senhor mostra lá dentro aquilo isso, que tu não entende e depois uma atitude diferente vai acontecer. É natural, né? Depois que a gente conhece o Senhor, as atitudes também começarem a mudar, né? é verdade, é verdade. Eu vejo assim, ó, que assim, ó, paciência, assim, ó, para algumas coisas eu tinha, para outras não. E hoje eu vejo assim, ó, Deus tem me mostrado como que eu tenho que aceitar as pessoas como elas são. Eu tenho que aceitar meu irmão como ele é, o meu marido como ele é, meus filhos como ele é, como eles são, né? Tipo, cada um tem um temperamento, né? E isso a gente às vezes não quer aceitar, a gente quer que a pessoa seja como a gente gostaria, né? Uhum. E não é assim. Isso trabalha muito na gente, né? Não vou dizer, né, irmã, que às vezes a gente não tem uma. Mas é uma luta constante, né? Dentro do lar, assim mesmo. É um crescimento constante, né? Porque aí tu é exposto àquilo que tu erra, é uma oportunidade de fazer diferente, né? De fazer da maneira correta que o Senhor trouxe. E aí, quanto mais experiência a gente tem com o Senhor, mais firme a gente vai ficando em Cristo, né? Mais os nossos pés vão firmando no Senhor, porque a gente vê que não é só uma palavra, né? Aquilo ali realmente é algo verdadeiro, né? E Aline, se tu tivesse É assim, verdade. falando com uma pessoa que talvez tava na mesma situação que a tua, que eu acho que é muito normal, né? Uma pessoa olhar pra vida e pensar, gente, o que eu vou fazer agora, né? Vontade de desistir, problemas no casamento. O que tu falaria pra essas pessoas que vêm do teu testemunho? Hoje eu, conhecendo Cristo, eu sei que a solução está nos materiais da editora. Só.
porque mesmo eu sem conhecer Cristo, viu a situação que eu estava passando e usou a pessoa para até mim. E assim como a vozinha me viu em tudo, de me enviar naquele dia, ela não sabia que eu estava passando por aquilo, mas Deus tocou nela de me chamar. E assim Deus pode fazer com o qual que está assistindo, que Isso é esteja verdade, né? precisando no momento. A gente olha e julga as pessoas muito, né? Ah, essa pessoa não precisa de Cristo. Essa pessoa, eu acho que ela não vai aceitar se eu convidar, né? O que ela vai pensar se eu falar de um material? A gente vai fazendo um pré-julgamento de todo mundo, né? E a tua experiência realmente foi isso, né? Alguém que já conhecia o Senhor, olhou pra ti, viu que tinha uma porta ali pra falar de Cristo e falou, né? E é só isso que o Senhor precisa fazer, né? Porque quantas pessoas estão que nem a tua situação, né? Esperando só um convite, né? Esperando só alguém vir e convidar pro grupo familiar, assim como tu mesma, né, falou, já tinha visto ela indo participar de grupo familiar, mas não tinha falado nada, né? Não tinha mostrado interesse, né? E a gente tem que ser leve pro Senhor, né? Pra quando a gente estiver diante de uma pessoa, a gente falar. E aí o Senhor vai concluir a obra, né? O Senhor vai fazer a transformação que é necessário. E assim como tu disse, né? Os materiais também, eles vão ser a nossa base, né? Pro nosso crescimento, pro nosso entender as coisas do Senhor. E aquilo ali vai apoiando, né? Colocando um solo firme nos nossos pés para que a gente possa sempre avançar com o Senhor, né? Aline, tem mais alguma experiência aí que tu gostaria de deixar pro pessoal que tá ouvindo teu testemunho? Mais alguma parte importante desse testemunho? Assim, ó, quando eu vim embora de fora, eu tinha um tio meu, e daí ele morava junto lá comigo, com a minha avó e com o meu avô, né? E ele era meu tio, ele era irmão da minha mãe. E daí a gente não tinha uma boa convivência, eu e ele. E depois de eu ler os materiais, assim, principalmente o Dano da Amargura, que foi ali, ó, e eu criei uma rejeição muito grande por ele. E depois, só que logo eu não como eu recém tinha entrado, eu não estava ainda, tipo, eu pedi para Deus que aquilo estava dentro do meu coração, mas eu queria consertar, eu queria fazer, eu queria mudar aquilo, porque daí eu não tinha vontade de ir lá mais visitar, porque eu estava alimentando uma amargura dentro de mim, com a minha relação com ele. Por quê? Porque ele casou com a mulher que nós não aceitava, a nossa família. Tipo, porque nós se achava melhor do que ela. Então, é aquela coisa assim que eu não conhecia, mas lendo o material, Deus me mostrou que eu não era melhor do que ela e que eu tinha que fazer aquele conserto para mim poder me libertar. Daí, passou um tempo, eu li o material e eu pedi para o Senhor fazer um arranjo, que eu pudesse fazer um concerto com ele. Daí, é bem coisa assim, o Senhor faz coisas assim que a gente não tem, só quem conhece o Senhor para acreditar, assim, sabe, para saber que é Ele. Um dia eu saí da faxina que eu estava trabalhando e eu nunca fui por uma rua, eu sempre vou pelo mesmo lugar, naquele dia eu fui por outra rua. E naquele dia eu desci, aí eu andei, acho que uns 1 quilômetro quase, fui descendo. E quando eu chego perto do centro lá de Restinga, quem eu encontro? Meu tio. Vinha vindo na rua, nunca pensei que eu ia encontrar ele. E aí, quando eu enxergo ele assim, meus olhos encheram de lágrimas, assim, e eu comecei a chorar e me abracei nele. Me abracei nele e pedi perdão pelas vezes que eu falei coisas que ele não... que eu machuquei ele, sabe? E Deus me mostrou direitinho as vezes que eu falei palavras que machucaram. E aí eu pedi perdão para ele, porque eu falei todos os momentos que eu, né, que não foram fáceis, não é fácil assim, mas foi assim, eu cheguei, abracei ele, chorei, abracei e já pedi perdão. Então, e ele chorando também, ele disse, não precisa me pedir perdão. Não, ele disse, não, tu é minha sobrinha, sabe? A gente fez um concerto assim, foi tão... me tirou um peso tão grande, assim, eu tinha, assim, dentro do meu coração. E, claro, ainda tenho coisas que preciso me curar, assim, que Deus precisa curar em mim, mas aquele concerto foi uma coisa que mexeu comigo. E hoje a gente tem uma relação boa. Hoje eu consigo ir lá, ele vem aqui em casa, e isso não estava acontecendo mais, porque por uma amargura que eu fui alimentando,
uma coisa que não era do Senhor. E só consegui me libertar daquilo ali, a busca do material, meditando no dano da amargura, no livro da rejeição. Se não fosse esses materiais, eu não teria ido lá. E Deus não teria feito aquele arranjo. E bem, quando eu me programava para fazer o concerto, não dava certo. Aí, nesse dia aí, não foi programado. Foi uma coisa assim, Deus que me deu aquela rua. Então, eu vejo a importância de buscar os materiais, sabe? Porque a gente se alimenta e o Senhor traz a oportunidade da gente colocar em prática, né? E quando a gente toma essa decisão, né? Eu vou pedir perdão, né? Eu vou chegar até a pessoa, tem que tomar a decisão firme e ir, né? E assim como tu falou, não é fácil, né? A gente toma a decisão, a gente faz por obediência a Cristo, né? E depois a gente vai sentir o alívio do Senhor, né? Como tu disse, tirou um peso. E hoje não é não é comum a gente ter um bom relacionamento com todo mundo, né? Todo mundo tem alguma situação que ficou no passado, talvez, e ainda tá ali incomodando. Todo mundo tem uma dor interna, né? Que o Senhor pode curar, né? O Senhor pode fazer essa transformação e fazer aquilo ali ficar perfeito, né? Como o Senhor deseja novamente. E aí, os materiais estão aí para nos auxiliar, né? Porque quando a gente vê algo assim dentro de nós, o Senhor nos traz todas as ferramentas para fazer essa cura, né? E como é que tu sentiu essa limpeza do teu coração, não só dessa amargura, dessa situação, mas de todas as outras que tu começou a ver depois de conhecer o Senhor? Sim, e assim, depois que a gente faz um concerto, assim, parece que como fica mais fácil, não vou dizer fácil, sim, mas como a gente tem uma certa uma inclinação mais para fazer outros concertos, né? Eu senti assim, eu vi, porque depois desse concerto com ele, eu fiz um concerto com a ex-mulher dele, que eu falei muito mal dela, então e aquilo estava por dentro assim me corroendo, eu tive que fazer um concerto com ela também. E assim, ó, ela ficou meio chocada. Com a atitude que não fui eu, Deus que me guiou, né? Porque a gente, às vezes, por vontade, não quer fazer aquilo. É verdade. Mas Deus me guiou e eu conversei com ela, assim, ó, porque toda a minha família criou uma amargura, só que nem todos da minha família conhecem a palavra ainda. Sim. E muitos dizem assim, tipo, mas tu é louca, pedir perdão, não sei o quê, tudo que ela fez por fulano, sabe? Só que daí no meu coração, eu tenho, não, mas a minha parte eu tenho que fazer. Eu, como cristã, eu como conhecedora da palavra, eu tenho que fazer. O Senhor, é o mandamento do Senhor, né? Verdade. E aí eu fui pedir perdão para ela, e aí tive que falar tudo as coisas ruins que eu falei dela e tal, né? E ela disse, eu te perdoo. Ela disse, tu quer pedir perdão porque tu falou isso e isso de mim? Ela falou, e eu, é por isso. Tipo, ela sabia que eu tinha falado, né? Sim. E que eu tinha feito coisas ruins para ela. E aí ela repetiu tudo e eu fiquei quietinha ali. E depois, quando ela terminou de falar, eu disse, eu te peço perdão por tudo isso aí que tu falou, que eu falei, eu admito, eu falei, mas eu quero que tu me perdoe e que nós possamos construir uma relação a partir daqui. Coisa sabe? Boa, e aí, né? Aquilo foi assim, também, né? Foi assim, Deus foi tirando aquele mal-estar que eu tinha de ter falado tão mal, né? E aí, às vezes, aí comecei a pensar assim, como a gente às vezes diz que a gente não julga alguém que mata, né? Mas muitas vezes a gente, com as palavras, a gente mata mais do que aquele que pega uma arma e, né? E aqui, como eu vi como eu tinha machucado ela com o que eu falei. Através daquele concerto, Deus me mostrou, sabe? Mas glória a Deus que ele me tocou, de eu conseguir fazer esse concerto com ela e tirar esse peso do meu coração. E dela também, porque ela tinha aquilo guardado. Com certeza, e aí, né? Naquele momento, ela também se libertou, né? Essa transformação, né, em nós, né, aqueles que estão à nossa volta, né? Porque um testemunho de Cristo, ele toca muitas pessoas, né? Tanto a tua família, com certeza, viu a tua atitude. Primeiro eles podem pensar, mas que loucura ir lá pedir perdão, né? Mas depois eles vão ver, né, que isso foi uma atitude do Senhor, né? Porque onde o Senhor flui, ali vai haver vida, né? Aline, muito obrigada pelo teu testemunho. Quero que tu deixe tuas palavras finais aí, tuas considerações finais. Amém. Assim, eu gostaria de dizer para os irmãos, assim,
tenham fé, acredite, porque o Senhor sempre está com nós. A gente é que às vezes não está com Ele. Muitas vezes a gente deixa de praticar o que Ele manda, a gente é duro de coração, mas eu tenho certeza, não que eu nunca pensei assim, não fraquejei muitas vezes, né, pensei até em desistir da obra, mas muitas já pedi perdão para o Senhor, porque às vezes, quando as coisas não estão dando certo para a gente, muitas vezes a gente está colhendo os frutos de coisas que a gente não fez lá no passado, né, quando Deus manda pedir perdão, a gente não vai pedir, quando Deus manda a gente dizimar, a gente não dizima, em todas as áreas que o Senhor manda, muitas vezes a gente falha, mas tenham fé que Cristo sempre está conosco, para nos dar força. E Mateus 6,33, né? Para a gente buscar Deus em primeiro lugar, em tudo que a gente fizer, que a gente vai ter sucesso. E as demais Amém? coisas o Senhor vai nos acrescentar, né? Aline, Com muito certeza, obrigada pelo com teu certeza. testemunho, por contar a tua história para mim e para quem vai assistir depois do Jornada do Céu. Que o Senhor esteja abençoando e acrescentando muitas experiências na tua vida. Amém. Deus abençoe, irmã. Eu que agradeço de coração poder ter contribuído E muito obrigada a todos com a que obra. conheceram a Aline aqui comigo hoje. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.